Olá, Katy, tudo bem? Tudo, e contigo, Bruno? Também, tudo bem. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do Corpo Não Mente. Desta vez sobre... Rapport. Esse tema é muito interessante. Ui, dá debate. Portanto, vamos ver o que é rapport. O que significa? O que significa, como criar rapport. E qual é o impacto que isso tem na nossa comunicação verbal e não verbal. É uma palavra de origem francesa que significa trazer de volta, ok? Que vem aquela ideia de quando existe rapport, existe uma linha de comunicação, existe uma ligação. Sim. Eu ponho cá fora informação, seja verbal, seja não verbal, e tu vais reagir ou não perante essa minha dada de informação. Eu gosto de vê-lo desta forma. Sim, funciona tipo como abrir uma linha de comunicação mais forte entre o emissor e o receptor. Neste caso, os dois funcionam como emissores, os dois funcionam como receptores, mas... É uma dança, é o feed forward e o feedback, é o loop constante de informação que é trocada, que depende da intenção, depende do contexto, pode ser útil ou não, em casos de comunicação, e muitas vezes, e já estávamos a falar disso antes até de começarmos a gravar, que é, para mim, o rapport é o fator essencial para a comunicação resultar ou não resultar. E é a primeira pergunta que eu faço quando dizem ele não me ouve, ele não me percebe. E a primeira pergunta que eu faço é: estavas em rapport? E eles ficam: o quê? Sim, Sim. E rapport tem um significado diferente do que empatia. Muito diferente. Ok, atenção, podemos estar empáticos e estar em rapport e vice-versa, ou não. Ou não, de todo. Ok, o rapport é aquele espelhamento. Obviamente há várias formas de o fazer. Sim. E isso é o essencial na comunicação, verbal e não verbal. O rapport linguístico, estávamos a falar no episódio anterior, se eu quiser igualar a tua forma de comunicar, eu identifico o teu padrão linguístico e utilizo o mesmo verbo, a mesma palavra para estabelecer essa tal ligação, essa abertura linguística. Se eu quiser cortar, que também é importante, os tais boundaries, não é? Eu também vou usar outra coisa completamente diferente, que a pessoa fica tipo, mas não era isso que eu estava a querer dizer. Mas a minha intenção era quebrar o rapport. E então, sem rapport não há comunicação. É a primeira pergunta que eu faço sempre. Havia? Sim. Sim. E acho que agora tipo, a principal pergunta é como estabelecer rapport? Já demos o exemplo da parte linguística, que é bastante simples a identificar, até no coaching chama-se backtracking, é uma forma, há várias. O backtracking, que é nós usarmos palavra a palavra do que a outra pessoa utilizou, repetindo para certificar que a pessoa percebeu, e também é uma forma de nós mantermos no mesmo nível lógico de que a pessoa, usarmos exatamente as mesmas palavras, mas que pode ser às vezes maçador. Outra é palavras específicas, o verbo, ou a cor, ou o adjetivo, depende da intenção, depende da pessoa. Mas isso é nível verbal. Isso é verbal. Nível físico, estamos a fazê-lo agora, não é? Foi de forma inconsciente, mas nós deixamos ficar exatamente porque estamos em espelho. Isto é uma técnica específica, que é o espelhar aquilo que tu estás a fazer, seja... Fisiologia. Exatamente. Outra forma é através da respiração, o padrão de respiração, o ritmo de respiração, o abanar da cabeça, o movimento do padrão ocular, as mãos e a forma como as mãos movimentam-se na comunicação verbal. E não verbal, mas neste caso é não verbal. E há outras formas. Neste momento estamos a fazer espelho. Tu tens a perna direita à frente, eu tenho a esquerda. Mas agora, se eu quiser fazer também estou em rapport. Sim, se estivesse exatamente igual a mim.
E aqui estou, apesar de não estarmos em espelho, eu estou com a mesma perna cruzada e a outra por baixo da cadeira. Sim. Pronto, isso também é outra forma de fazer rapport. Outra forma de fazer rapport é, se tu tivesses, por exemplo, as tuas pernas cruzadas, cruzar as tuas pernas, isto é uma forma muito generalista, e eu cruzar os braços. Não preciso cruzar as pernas igual a ti, cruzo os braços e por aí fora. Estas são formas mais evidentes e muitas vezes têm as perguntas nas formações mas eu faço isto à bruta e eles vão perceber. Não. A maior parte das vezes não percebem. Não percebem. E podes fazê-lo de uma forma muito minimizada. O que é importante, que eu quero que as pessoas percebam com o rapport, normalmente falhas de comunicação, daquilo que eu tenho observado e experienciado, são falhas de rapport. São falhas de rapport. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. A pessoa não está a respirar da mesma forma, não estão a falar da mesma forma, não tem a mesma fisiologia. Finais completamente diferentes. Pensamento interno, esquece. Sim. Aliás, é tão engraçado quando dizem: "Ei, tu acabaste a minha frase." Rapport, ok? Aí estamos a pensar a mesma coisa. Rapport. E é engraçado que quando começa-se a perceber isto, identificar e como utilizar, facilita imenso a comunicação. E posso dar o exemplo prático com a minha mãe. A minha mãe, nos últimos anos, tem demência, né? E a comunicação com ela tive que mudar nestes últimos 4 anos. E muitas vezes, se eu quisesse que ela entendesse aquilo que eu estava a tentar dizer, que a maior parte das vezes ela não percebia, eu sentava-me da mesma forma como ela se sentava. Eu aumentava as pausas e respirava da mesma forma para ela perceber onde é que eu tinha chegado, porque linguisticamente ela não ia lá, mas e através do corpo ela conseguia, ou pelo menos havia maior ligação entre mim e ela, esse rapport. E às vezes eram situações difíceis, não eram situações fáceis. Mas é isso que queremos, queremos criar essa ligação para que o canal de comunicação esteja facilitado, ponto. É esse o objetivo, né? E é aquilo que eu faço também aqui nas aulas. Nas aulas de grupo também, mas a mim faz muito sentido nas aulas privadas, desde que a pessoa entra, chega e aqueles primeiros segundos, primeiro minuto, ajuda-me a criar esse rapport com a pessoa, e depois é um rapport que eu tento manter a aula toda, com a respiração, isso é outra técnica que eu uso do PNL para me ajudar a manter o rapport, que é Micro Muscle Mirroring, que é eu internamente estar a fazer o exercício com a pessoa. Portanto, estou a ativar os mesmos músculos que a pessoa, estou a fazer o exercício com o mesmo ritmo, é como se eu estivesse ali ao lado da pessoa a fazer a mesma coisa. Teres acesso ao mesmo movimento muscular. Aliás, é o que acontece em aulas de grupos. Estás a falar em aulas de grupo, a pessoa está a dar aula, não é micro, mas é macro, e acontece esse rapport instantâneo. Mas aqui ajuda muito a manter o rapport à aula toda. Sim. E ajuda muito depois a perceber onde é que a coisa está a falhar, ou seja, o que é que eu preciso corrigir, o que é que falta ali naquele exercício. O que é que a pessoa está, qual foi a parte que a pessoa, aliás, vou dar o exemplo. Ou que falta, sim. Foi engraçado hoje na aula de Pilates de grupo, tinha uma aluna nova e ela estava muito consciente do que estava a acontecer à volta, estava sempre a olhar para os outros alunos, e a gente acaba por cair nos padrões também, dizer, não olhe para as outras alunas. O que é que ela passou a aula toda a fazer? Em vez de ter o que é que estava a acontecer? Ela tinha muito pouca consciencialização corporal, que é normal no início das aulas, e em vez de eu ter dito, foque-se em si, ela queria fazer os exercícios, então estava a olhar à volta, queria entrar em rapport, mas não conseguia,
porque faltava-lhe aquele awareness do corpo para chegar ao ponto que as outras alunas estavam, que já fazem alguns meses, já está mais avançado, e tive que parar e explicar mais com calma para ela não se sentir frustrada, sair da aula, tipo, eu não consigo fazer os exercícios. Foi muito interessante, e eu estava a dizer para mim que é tipo, é engraçado, ensinas isto e quebras. Havia ali nitidamente uma... Sim. E mais, havia falta de rapport entre mim e ela. Né? Sim. Ela estava de 4 apoios e eu estava sentada de costas direitas. Não olho para os outros, claro que ela não me ligou absolutamente nenhuma, além de que linguisticamente também não estava lá. E então só depois de eu ter colocado-me 4 apoios como ela e ter feito o exercício que eu queria que ela fizesse, que era diferente das outras, é que ela percepcionou. E isto é um exemplo prático do que é falha de rapport, identificar que estava e corrigir automaticamente para a senhora retirar da aula o máximo que conseguia. E exatamente isso, perceber como entrar, perceber se deixaste de ter rapport, em que momento é que foi, para depois voltares a ter rapport, se quiseres, obviamente, mas perceber que essa comunicação está muito facilitada se estiveres em rapport. Sim. E se conseguires manter... E é engraçado que se estiveres em rapport, às vezes falar é desnecessário. Sim. Desnecessário. Sim. Basta tu fazeres e a pessoa faz logo. Sim. A comunicação não verbal é... delicioso. Sim. E é também para partilhar que nós, na nossa certificação de PNL adaptado ao fitness, falamos e exploramos muito esta parte, é das competências mais importantes para melhorar a comunicação. Para conseguir tirar mais partido das aulas, para conseguir que os clientes nos não é ouçam, percebam, experienciem melhor. Também para nós conseguirmos perceber o que é que falta do lado de lá. Porque muitas vezes a pessoa não tem consciência. Não tem consciência do que é que falta, que é para nós conseguirmos corrigir com mais exatidão e ir lá mais ao pormenor. Falar nisso, agora tive assim um momento, tenho que falar isso na minha... Tenho não, vou falar sobre isso na minha formação, porque é isso que eu faço quando estou a dar formação. Entrar em rapport com eles, corrigi-los, sair do rapport se for necessidade. Sim. Se for necessário sair ou não. Sim. Giro, gosto destes momentos. Exato, aproveita-os. E assim terminamos este episódio sobre o rapport. Espero que tenha suscitado alguma curiosidade sobre o que é, sobre a forma como influencia a comunicação. Se tiverem alguma dúvida sobre este episódio ou sobre algum dos episódios anteriores, entrem em contato connosco, podem me mandar mensagem, podem seguir a Cathy na coaching.eu. Podem-me seguir a mim, Bruno Rodrigues Pilates, e seguir a shiftyou.pt. Portanto, basta-nos enviar mensagem, nós respondemos às mensagens, ou então podemos responder a alguma dúvida ou aqui em algum dos episódios do podcast, ou em alguma live que a gente possa fazer. Até breve, para um próximo episódio sobre... representações internas. Como é que nós captamos a informação no mundo externo, através dos nossos sentidos, o visual, auditivo, e aquilo que sentimos, e como é que depois essa informação passa cá por fora, seja através da linguística, seja através do nosso corpo. Até breve, até o próximo episódio. Graças. Obrigado.